Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Mas a sua imensa torcida não está feliz, como mostrou uma faixa no jogo do Engenhão, Vasco e Flamengo. Mas está querendo voltar a ser feliz, né? É verdade, tá complicado. Tá bem difícil. Quarta derrota consecutiva em 4 jogos e o Vasco continua sonhando, mas vai ter que sonhar com a Taça Rio. Porque está fora da Taça Guanabara. Matematicamente fora da Taça Guanabara, depois de 4 derrotas consecutivas em 4 jogos, o Vasco agora está em penúltimo lugar na classificação geral do Campeonato Estadual. Se acabasse hoje, estaria rebaixado para a segunda divisão do Rio de Janeiro no ano de 2012. Só para o torcedor que deve ter estranhado, o negócio é o seguinte: até alguns anos atrás era permitido que já estava sacramentado, tinha no regulamento, não há rebaixamento para Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Mas isso, com o Estatuto do Torcedor, esse regulamento foi por água abaixo. Agora qualquer time que estiver nos 2 últimos lugares cai para a segunda divisão. Independentemente dele ser Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo ou qualquer um dos pequenos também, né? Até o grande América já caiu para a segunda divisão. O América caiu, enfim. Você acha que tem risco? Você acha que o Vasco vai mesmo ficar entre os 2 primeiros? Os 2 últimos, né? Os 2 primeiros de lá de baixo. Não, eu acho que não. Eu acho que o Vasco agora, teoricamente, ele vai enfrentar os 3 pequenos mais fracos do grupo, né? O América, o Americano. Por coincidência, por coincidência também é o seguinte, né? Esses 3 que o Flamengo já enfrentou. E ganhou. Né? Então, ganhou sem dificuldade nenhuma, né? O América, o Americano e o Volta Redonda, né? Ganhou no caso do Volta Redonda, que foi a estreia. Por ser estreia, jogou mais pro gasto. Fez 2-0. Jogou mais pro gasto. Mas, enfim, eu acho que o Vasco correu um certo risco, né? Porque é o penúltimo colocado, mas acho que não vai cair, não. Você acha que, então, Diniz, da onde é que o Vasco pode tirar forças e ao menos se recuperar um pouco mais? Vai ter que contratar um bom técnico, né? Porque o Gaúcho já foi comprovado por A mais B e C menos D, né? Como diria Odorico Paraguaçu, né? É verdade. O bem amado, que ele não é um bom treinador, né? Pelo menos do time de profissionais, né? Inclusive no time de júnior do Vasco, o Vasco também ficou uns 10 anos sem ganhar campeonato estadual. Pois é. E o que acontece? O Gaúcho ontem, ele teve uma grande dificuldade na hora de substituir os jogadores, né? Até mexeu bem, é bom que se diga isso. Mas eu acho que ele mexeu bem porque ele escalou mal. Ele escalou um Vasco com um trio de volantes, o Alan de terceiro volante, e o Alan realmente, nos últimos anos, ele não tem dito a que veio a ser profissional do Vasco. Mas será que, por exemplo, se ele escalasse o Misael de titular, o Vasco melhoraria, pioraria? Eu não sei, porque o Misael ainda não foi escalado de titular desde o início, né? Não é verdade, é um jogador veloz. É um jogador veloz. A gente, pelo menos no Ceará, ele foi bem. Apesar do time do Ceará não ter um ataque tão... Uma coisa é ir bem no Ceará, né? Porque o Ceará é um time mediano, né? Sim. Com todo o respeito que eu tenho à camisa alvinegra do Ceará. O vovô. O vovô, né? Respeite o vovô. Respeite os mais velhos. Pois com todo o respeito que eu tenho ao vovô. Mas uma coisa é você ir bem no Ceará. Outra coisa completamente diferente é você ir bem no Vasco, né? Que tem uma pressão muito grande, uma torcida nacional muito forte, né? E, enfim, você enfrenta muito mais uma pressão, né? Uma panela de pressão em São Januário muito, muito grande quando você não tem um bom resultado, né? O Gaúcho tende a ser, por mais algumas rodadas, o treinador do Vasco. Pelo menos até o final da Taça Guanabara, né? Porque o Carlos Queiroz, que era sondado para treinar o Vasco da Gama, disse não. E não seria uma boa opção mesmo, não.
Por quê? Porque, visto o desempenho de Portugal na última Copa, né? É verdade, é verdade. Ele era o treinador da seleção de Portugal, e Portugal não foi bem na última Copa. Não foi bem, inclusive o esquema dele era muito ruim, ele barrou jogadores de qualidade, como o Deco e o Liedson, e deixou o Cristiano Ronaldo isolado. Na frente, assim, time com 4-5-1 muito capenga. Pois é, e em Portugal, por exemplo, só ganhou um jogo na Copa. Isso. 7-0 na Coreia do Norte. E só. Agora o próximo alvo, assim, agora também houve, dentre os rumores que estão acontecendo, o Vasco teria sondado o Dunga e o Dunga não quis, mas isso aí não se desmente, não se confirma. Também estariam sondando o Silas, e um alvo que está em evidência, e está em certa evidência, é o Ricardo Gomes. Olha, nenhum dos três me enche os olhos, não. Mas o Ricardo Gomes, apesar do fracasso com a seleção olímpica de 2004, né, que ele não classificou para as Olimpíadas, ele me parece um pouco melhor do que os outros dois. Porque ele conseguiu levar o São Paulo para a Libertadores de 2010, né? É verdade, agora... O São Paulo já não tinha um timaço, né, em 2009. É verdade, agora... Ele não me enche os olhos. Agora em 2010 ele foi muito mal no Paulistão. Foi mal sim. E desastroso na Libertadores. E outro nome que o Vasco estaria sondando era o do Arthur Neto, técnico do Goiás, na Sul-Americana de 2010. O Arthur Neto recuperou o Goiás, né? O Goiás que estava na segunda divisão, praticamente na segunda divisão, ele pegou um Goiás e deu uma moral lá em cima, que foi para a final contra o Independiente. E tudo bem que o Goiás foi rebaixado, mas ele pegou o Goiás numa situação pegou o Goiás no CTI, né? Praticamente. E infelizmente acabou rebaixado. E realmente botou na final da Sul-Americana, quase ganhou e deixou o time bem arrumado. O grande alívio que a torcida vascaína tem nessa sondagem de treinadores é que não se falou o nome de Antônio Lopes ainda. É verdade. Antônio Lopes entra e sai, sempre sonda Antônio Lopes, mas até agora nada está indicando. Estão indicando também uma especulação para dentro de campo, uma possível troca com o Cruzeiro. O Cuca estaria interessado na contratação de Carlos Alberto, e em troca viria Roger, ele mesmo, Roger Galisteu, Roger Débora Seco, o Roger que começou no Fluminense, jogou no Flamengo, jogou no Corinthians e agora estava no time cruzeirense. Olha, seria um péssimo negócio para os dois, tanto para o Vasco quanto para o Cruzeiro. O jornalista Lédio Carmona falou que pelo menos durante da maneira como o Vasco está jogando, o Roger talvez fosse útil. Sim, o Roger, ele é um jogador que lança bem a bola, né? Um jogador que prende um pouco menos a bola do que o Carlos Alberto. Mas fica muito tempo no departamento médico. Pois é, e o Roger também ele se acha tanto quanto o Carlos Alberto, né? Ele se acha o melhor jogador do mundo, assim como o Carlos Alberto, né? Já ouvi alguns comentários de que o Roger seria a versão branca do Carlos Alberto. E é complicado. É complicado mesmo. E o Roger deve estar querendo voltar por causa da Débora Seco, né? Quem sabe, né? Débora Seco gravando novela, muito tempo aqui no Rio. Rio de Janeiro. Mas essa especulação. Também falaram no Carlos Alberto e pro Grêmio. Você acha que talvez, qual jogador seria importante, seria bom para o Vasco pegar? Olha, eu acho que o Renato Gaúcho não iria querer ele no Grêmio, não. Porque no Grêmio já tem o Douglas lá, né? Isso. Para posição. E o Douglas é melhor jogador que o Carlos Alberto. Mas agora com o Campeonato Gaúcho tendo o time B? Mas o time B, sinceramente, eu não estou acompanhando o time B, não. Mas eu não sei se o Carlos Alberto aceitaria jogar no time B do Grêmio, né? É verdade. Apesar de ser Grêmio, ter tradição, mas eu não sei se ele aceitaria jogar no time B, não. Eu não sei se o Renato Gaúcho aceitaria jogar com o
treinar o Carlos Alberto. Eu acredito que a torcida do Vasco tenha que aproveitar esse início de campeonato desastroso e essa falta de perspectiva para o ano, para questionar, não a diretoria, não o presidente, não. Acho que devia questionar o Rodrigo Caetano. Com certeza. Porque ele já fez um grande trabalho no Grêmio, é tão cultuado no Grêmio, e aqui no Vasco foi idolatrado, e aí ele só durante a Série B, né? E agora ele só está contratando gente de qualidade bem duvidosa. É verdade. Está na hora de começar a questionar o trabalho dele. Bom, do lado de campo, o Vasco enfrenta o Volta Redonda em São Januário na quinta-feira. O que esperar nisso? Olha, esperar um time um pouco mais motivado, né? Apesar da eliminação já definida, né? O segundo e tentar a vitória, né? Segundo Eduardo Costa, o volante Eduardo Costa, o Vasco tentou recuperar um pouco do amor próprio nesse segundo tempo da partida com o Flamengo. Jogou melhor que o Flamengo no segundo tempo, sem dúvida nenhuma. Beneficiado que foi também pelo recuo do Flamengo, mas o Vasco jogou melhor sim que o Flamengo no segundo tempo. Então foi uma prova de tentar reagir, né? Uma tentativa de reação. Sim, foi uma tentativa de reação, sim. É bem melhor do que ficar contratando uma Indiná para saber previsão do ano, hein? É verdade. Que a diretoria, que alguns dirigentes do Vasco andaram consultando. Segundo o Anselmo Góes. Tá certo. Então o Vasco enfrenta o Volta Redonda quinta-feira em São Januário para correr atrás de sua primeira vitória e de seus primeiros pontos. Um dos times que está com 0 no futebol nacional neste início. Para que o ônibus volte a passar por São Januário, né? Para ter um ponto. Para ter um ponto. Tá certo. Agora, recado final do Vasco com Fernando Diniz. O recado final do Vasco é que o time precisa ter um pouco de motivação, né? Porque senão vai ficar complicado, né? É verdade. Meu recado final vai para o lateral Ramon. Desde 2009, Ramon, você é valorizado pela torcida, a torcida quer você, a torcida pediu para você ficar quando você estava para voltar para o Internacional, e a diretoria moveu mundos e fundos para você permanecer no Vasco em 2010. Chega a ser ingratidão fazer gesto obsceno para o torcedor quando é substituído. Com certeza, concordo com você, Vinícius. E até porque ele estava mal no jogo, hein? Estava mal no jogo, mas Careca entrou bem. Entrou bem. É verdade. Acesse o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/blog4linhas, www.youtube.com/blog4linhas. A comunicação está no ar.